Olá, tudo bem com você? Chegou o momento de programar divertidamente. A partir do encontro de hoje, vamos criar um jogo em C#. Mas não estou falando de um jogo de ação, eu falo de um jogo simples, bastante conhecido e que pode ser executado mesmo em computadores mais simples, que não possuem grande poder de processamento. Vamos criar a nossa versão para o famoso jogo Tetris. Você não se lembra ou não conhece o Tetris? Deixa eu te ajudar. O Tetris é um jogo eletrônico muito popular, desenvolvido por 2 engenheiros e um aluno no Centro de Computadores da Academia Russa de Ciências e lançado em 1984. O jogo é composto por 7 peças, chamadas tetraminós, pois todas são formadas por 4 quadrados congruentes, conectados de forma ortogonal. O jogo acontece sobre um painel formado com dimensões de 20 quadrados de altura por 10 quadrados de largura, como uma matriz 20 por 10. Uma peça escolhida aleatoriamente aparece na parte superior central do painel, em constante movimento em direção à parte inferior. Quando a peça chega na extremidade inferior do painel ou encaixa sobre outras peças, ela é fixada naquela posição e uma nova peça surge na parte superior. O objetivo é encaixar as peças para que elas completem linhas horizontais no painel. Quando uma ou mais linhas se completam, essas linhas são removidas do painel e as camadas superiores descem. Quando a pilha de peças chega ao topo do painel, a partida se encerra. O jogador ganha pontos de acordo com as peças que são encaixadas e o número de linhas que são removidas em um movimento de encaixe. Nosso jogo será criado com um único formulário, utilizando componentes que você já conhece, como etiquetas, caixas de texto e menus. Além desses objetos, faremos uso de um container gráfico que irá apresentar o painel com as peças em movimento. Vamos começar pela criação do nosso formulário? O nosso projeto será então do tipo aplicativo Windows Forms, Tetris. A primeira coisa que eu vou fazer com o formulário padrão que ele cria é dar um nome. Esse formulário vai se chamar FRM Tetris. E o texto, Tetris. Aí está. Vou definir um tamanho fixo para ele. Já vou trazer um menu para cá. E colocar as opções padrão. Arquivo, sair, jogo, novo e pausa. Então, como eu comentei, nós precisamos de um container. O container que eu vou utilizar para desenhar o painel e as peças vai ser uma Picture Box. O painel do Tetris ele é formado por 20 linhas e 10 colunas, então eu tenho o dobro da altura em relação à largura. Então, se eu colocar aqui 350 de largura, eu terei 700 de altura. Já vou colocar uma label com a pontuação. E uma caixa de texto. A caixa de texto não será editável, então enable false. E também já vou criar campo para apresentar o nível. Vou alterar aqui a propriedade TextAlign para Center. E o texto inicial do nível é 0. E da pontuação também é 0. Nós precisamos dar um nome ainda para o nosso painel. Como ele é uma Picture Box, Pic Painel. E das funções que nós sabemos do menu, até agora é o sair. Ao clicar em sair, application.exit. E para não gerar confusão entre o nome da classe e o nome do arquivo, nós vamos alterar aqui o nome do arquivo para FRM Tetris. O formulário está criado. As peças serão desenhadas no container, porém a apresentação visual será apenas um reflexo dos elementos que irão residir em memória. A começar pelo mais simples, o painel, que é uma matriz de 20 linhas por 10 colunas.
Então vamos criar uma classe painel, vou pressionar aqui Ctrl Shift A e ele abre a caixa de diálogo para a criação da classe. Painel, adicionar. A matriz do tabuleiro do Tetris, ou do painel do Tetris, ele é uma matriz daqueles quadradinhos coloridos. As peças são formadas por quadradinhos, e quando elas encaixam no painel, fica ali no painel os quadradinhos que foram encaixados. Então todo o visual do Tetris é baseado nesses quadradinhos, que são conhecidos como tiles. Do inglês azulejo, mas tiles. Então eu vou criar primeiro uma classe tiles, para poder utilizá-la aqui para compor a minha matriz. E qual é o atributo de um quadradinho? Inicialmente, a cor, e para definir a cor existe uma classe do próprio framework, só que ele está dentro de um namespace que nós não estamos utilizando ainda, que é o system.drawing. Color, aí está a classe, e o atributo cor. Observe, inclusive, que o Visual Studio me indica quais são as bibliotecas que estão sendo utilizadas nesse contexto. Eu não vou utilizar na minha classe Tile nenhuma das outras bibliotecas, então eu vou remover essas bibliotecas aqui para o nosso código ficar mais enxuto. E assim eu vou fazer com as outras classes também. Uma vez que eu criei o atributo, já vou criar a propriedade getSet para ele. Vou criar também um construtor. Todo novo tile recebe a cor transparente. O básico de um tile eu já tenho, então eu posso voltar para minha classe painel e criar o painel. O painel então é uma matriz de tiles. E qual vai ser o nome dessa matriz? Eu vou chamar de corpo, é o corpo do painel. Criei o atributo, vamos criar as propriedades. Lembrando que uma matriz, ou seja, um array, ela é um objeto, então ela precisa ser instanciada. Então no construtor do painel eu vou fazer isso. Então eu vou instanciar a matriz de tiles, que é o corpo, dizendo que ela tem 20 linhas por 10 colunas. E como tile é uma classe, cada quadradinho precisa ser instanciado. Então eu vou ter que fazer um percurso aqui para instanciar cada um dos tiles. Lembrando que o construtor do tile tem como cor transparente, então todos os tiles estão instanciados como transparentes. Sobre o painel serão desenhadas as peças. Sabemos que são 7 peças diferentes, cada uma com a sua cor e formato. Então, precisamos criar uma classe para comportar as características da peça. Então nós vamos criar uma única classe peça para comportar as características da peça. Qual é a primeira característica da peça? O formato. Formato de que tipo? As peças, no caso os tetraminós, possuem formatos que costumam ser associados a letras, então eu vou criar o enumerador baseado nessas letras. E para quando a peça é recém-criada, que ela não possui formato ainda, eu vou criar um enumerador vazia. Qual é a primeira característica da peça então? O formato. Assim como o painel, a peça também precisa de um corpo, que é a composição dos tiles de acordo com o seu formato. Então vou precisar criar uma matriz aqui para armazenar a composição de tiles de cada peça. Para não ter que criar uma matriz para cada tipo de peça, eu vou criar uma matriz 4x4 que ela atende a qualquer formato das peças. E como cada peça ocupa uma parcial dessa matriz de 4x4, eu vou definir para cada peça qual é a altura e qual é a largura. E a peça se movimenta, então eu preciso armazenar as coordenadas dela em relação ao painel. Agora eu preciso das propriedades para cada um dos atributos que eu criei. Como você já sabe como é a criação das propriedades, eu vou colocar aqui um código pronto que eu tenho com as propriedades de todos os atributos. Vamos então para os construtores. Primeiro, o construtor vazio. Toda nova peça vai ser inicializada com o formato vazio e linha e colunas zeradas. E na construção é preenchido o corpo. Mas eu não vou colocar a criação do corpo no construtor, porque nós teremos mais de um construtor, e eles precisarão instanciar e criar o corpo. Então eu vou criar um método. Eu vou chamar esse método aqui. O corpo será criado da mesma forma como nós criamos para o painel. Então, vou copiar daqui. Com a diferença que o corpo da peça é de 4x4. Vamos criar outro construtor.
o outro construtor, eu passo a peça que está sendo criada e ela já inicia na coluna 4, que é o centro do tabuleiro. Cada tipo de peça, então, tem o seu corpo diferente, então eu vou precisar criar um método para preencher a matriz de tiles de acordo com o formato. Inicialmente eu limpo a matriz, dizendo que todos os tiles são transparentes. Eu vou colocando cor apenas nos tiles que vão compor o formato. Então vou fazer um switch case. Se for uma peça vazia, eu apenas defino a largura e a altura porque ela já está toda preenchida com a cor transparente. Se for o L tem altura 3, largura 2. Vamos dizer então quais os tiles que ele possui cor. Então, naquela matriz 4x4, nós preenchemos a linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1. E assim eu vou formando os demais formatos, que eu também vou colocar o código aqui para agilizar, uma vez que você já entendeu a mecânica de funcionamento. Aí estão todos os formatos, então. O L, o J, o O, o S, o Z, o T e o I. Por hoje é só. No nosso próximo encontro, iremos continuar com o desenvolvimento do jogo, apresentando em tela tanto a peça quanto o painel, bem como permitir ao jogador movimentar a peça. Um forte abraço e até o próximo encontro.